No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. Ler significa analisar, interpretar, além de decodificar os códigos apresentados. A leitura do filme, que chamaremos produto audiovisual, vai além do que simplesmente assistimos na tela do cinema, da televisão ou do smartphone. O objetivo da análise audiovisual é a interpretação do filme, e ela depende da formação do intérprete, das informações sobre elementos da linguagem audiovisual e dos conhecimentos de quem assiste o produto audiovisual. Por esse motivo, cada interpretação é diferente uma da outra, e todas são válidas. O objetivo dessa capacitação é sensibilizar você para a linguagem audiovisual, conhecendo cada um dos seus enunciados. Vou apresentar uma forma para você conhecer o produto audiovisual: a análise audiovisual dos 3 Es: ética, estética e estrutura. Ler é como uma refeição. Algumas pessoas não fazem ideia do que estão comendo. Outras conhecem os ingredientes, mas não sabem a utilidade deles. Algumas pessoas conhecem as características dos ingredientes, suas funções e podem combinar os ingredientes e fazer pratos personalizados, sem receita pronta. Isso é interpretar. Este é o primeiro episódio da primeira temporada. A temporada é dedicada à ética cinematográfica. O barateamento de equipamentos e softwares acessíveis permitem a experimentação com pouco recurso material e financeiro. Não é difícil para alunos e professores e qualquer outra pessoa realizar produtos audiovisuais. Esquetes de humor. Católico. Errou feio, errou rude. Tutoriais. Fazendo reforma. Olha o que eu fiz aqui. Coloquei uma linha. Videoclipes. Para mim, Objetos de aprendizagem. mas para você, esse pulso está subindo, né, para o teto aí, numa reta inclinada, numa reta oblíqua. Estes produtos audiovisuais ou filmes poderão ser colocados na internet, atingindo centenas de milhares de espectadores, ou poucas pessoas em grupos segmentados. A análise consiste no exame detalhado sobre determinado assunto, observando todos os pormenores que formam cada parte do filme. Vamos identificar e descrever os elementos que constituem o produto audiovisual e confrontá-lo com uma bibliografia teórica, construindo uma análise crítica que permita a inclusão de outros conhecimentos além do cinematográfico e, assim, interpretar o produto audiovisual.
A linguagem audiovisual é um conjunto de códigos usados para fazer o produto audiovisual. O plano é a unidade mínima do filme, ou como você deve aprender a usar, produto audiovisual. Da mesma forma que a letra é a unidade mínima da escrita, que usamos na leitura tradicional de livros. O cinema é a linguagem mãe da análise do produto audiovisual, porque é o espetáculo audiovisual mais importante do século XX. O filme construiu uma linguagem própria e extremamente popular, que depois foi utilizada pelos produtos audiovisuais que surgiram com o avanço da tecnologia. A televisão e a internet, principalmente. Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Faz um sorriso e ganhe esta canção. O filme de ficção clássico, originário do cinema, tem 3 traços característicos. Ele é narrativo, ele tem forte impressão de realidade e, por fim, o filme reduz a narração e a representação em prol da diégese. De novo. Ele é narrativo, ele tem forte impressão de realidade e, por fim, o filme reduz a narração e a representação em prol da diégese. Diégese é a realidade da própria narrativa cinematográfica, ou seja, o mundo próprio do filme. Dessa forma, o filme projeta no espectador um estado específico. Ele mistura a impressão de realidade à impressão dos traços do sonho. Outro elemento importante para a análise do produto audiovisual é o que chamamos de texto. O texto é uma cadeia de enunciados coerentes que expressam não só significados diretos, mas também significados indiretos, a serem lidos e não apenas vistos. Como, por exemplo, o figurino ou a fotografia em que a cena se desenvolve. Outra importante característica que devemos levar em conta na linguagem audiovisual é a intertextualidade, onde o significado encontrado no texto audiovisual deve ser localizado na sua relação com outros textos. A comunicação humana é dialógica e produtos audiovisuais trazem referência a outros filmes, outros livros ou desenhos, e o significado do produto audiovisual é determinado pela relação com este contexto. Na análise audiovisual dos 3 Es, o concreto é representado pela estética e os elementos abstratos pela ética. Concreto e abstrato oferecem ao filme um grau de transparência. A transparência é a proximidade que o filme tem com a vida real. Por muito tempo, a pintura foi o suporte artístico que apresentava a analogia com a realidade. A reprodução da realidade foi perseguida no século XIX pela fotografia e pelo fonógrafo, que desejavam a recriação do mundo sem a interpretação do autor. Na fotografia, o que vemos é o nosso reflexo. As primeiras sessões cinematográficas são mais um passo na busca pelo real.
O efeito de realidade é reproduzido pela analogia existente entre uma imagem com o que enxergamos na nossa vida real. O cinema nos oferece uma impressão de realidade, principalmente depois que adquiriu o som e a cor, aumentando a autenticidade da imagem. A imagem é a base da linguagem cinematográfica, sua matéria-prima. A imagem induz a crença do que aparece na tela, possuindo um coeficiente sensorial, visão e audição, e um coeficiente emotivo. A imagem transcreve a realidade, ativando o juízo de valor moral do espectador. A imagem é algo mais do que uma simples representação. Depois de reproduzir o real e afetar os nossos sentimentos, a imagem pode adquirir uma significação ideológica e moral. A imagem é uma decantação, uma reconstrução do real. A imagem é ambígua e polivalente, tanto quanto o seu sentido. Lev Kuleshov, pesquisador e cineasta russo, filmou o rosto de um ator e o agrupou com imagens distintas. Mesmo utilizando a mesma imagem do rosto, os espectadores percebiam emoções diferentes na face do ator. Ao apresentar o rosto com comida, os espectadores enxergavam a fome. De um mestre para outro mestre, Alfred Hitchcock quer mostrar algo para vocês. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do. Vamos apresentar nesta temporada a primeira parte deste grupo de enunciados linguísticos. O primeiro E, o E de ética. A ética, de forma geral, refere-se ao espaço que se torna habitável para o ser humano, construída pelo próprio homem. Tome café como um rei e jante como um mendigo. Esse dito popular significa que você deve comer pouco no jantar, porque vai dormir logo depois, e que deve comer bem na primeira refeição, para ter a energia durante o dia. É por isso que escolhi chamar de ética aquilo que no produto audiovisual significa o que o filme pretende dizer, qual a sua mensagem. Vamos justificar por que escolhi nomear de ética este grupo de enunciados que tratam desses elementos intangíveis, ou seja, subjetivos, não palpáveis, do que trata o nosso produto audiovisual. Na proposta de análise audiovisual dos 3 Es, a ética apresenta os recortes da relação do homem com o seu próximo. Com o seu ambiente. Com ele próprio. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher
Podemos dizer que a ética é a alma do filme, a sua intenção, seu elemento subjetivo. A ética refere-se às intenções do autor, ou uma opinião dele, um sentimento a respeito de um fenômeno qualquer, seja natural ou social. Quando falamos de comportamentos, opiniões, valores e pensamentos, estamos falando de algo subjetivo, intangível, abstrato, que não pode se medir ou pegar. Vamos apresentar alguns exemplos de filmes, programas de televisão e videoclipes que podem exemplificar o elemento da ética que tratamos nesse nosso primeiro episódio. Marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au-devant, il me tarde de trouver la violence facile. C'est les idées claires que j'attends, une mauvaise merge sur ma tempe. La solitude, c'est parfait quand ça tape, il n'y a personne qui peut le. Fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au-devant, il me tarde de trouver la violence facile. C'est un. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo. Otária! No céu só tem polinésio. E Hebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. O meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. No próximo episódio, vamos esmiuçar cada elemento do discurso cinematográfico e apresentar com profundidade os elementos básicos da produção audiovisual. E continuar fazendo nosso breakfast. Yeah, don't even try, can't fuck with my vibe. Double cupping in my ride, motherfucker, don't play with me. 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 Running lines like a marathon, got it all white like Parmesan. I am not the type to be out past on. Tomorrow got a flight headed to Taiwan. Now you know where the bottle gone. Dripping so wet with the pain on. I am not the type to admit I'm on. How could I lie when we sip so strong? I'm moving on, I'm getting paid, I'm on my own. I had some space to do it.